Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Mas está complicadinho, né? Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da nossa sugestão para a sua estante própria, estante embrião de estante, estacaninho, estante que está esperando o motor, caixas organizadoras, aqui da sala, em cima da mesma sala, esteiro, do sofá ou da poltrona, em cima da cama, mesinha de cabeceira, uma necessaire num bolso, uma bolsa, uma pasta, está valendo. E a nossa sugestão de hoje é esse livro aqui. Triunfo de uma Alma. Recordações das Existências, de Ivone do Amaral Pereira. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus acima de tudo pela vida, pela nossa imortalidade, pelas potências que nós temos, Pai. É muito bom existir, é muito bom ter livre-arbítrio, é muito bom ter o pensamento, a vontade, o amor. É muito bom, Pai, ter as suas leis divinas nos orientando os passos. E gratidão ao Mestre Jesus por ter nos trazido a justiça, amor e caridade. E trazendo a doutrina espírita para a nossa reflexão e melhoria. Gratidão a Maria, mãe, amiga, fidente e conselheira, que apoia todos nós. Em particular, mãe, aqueles que acham que podem acabar o sofrimento, dando fim à própria vida, e nós já sabemos, por aqueles que voltam me contando que não é exatamente o contrário, e da pior forma possível. Não tem piedade, né? Todos aqueles que já cometeram. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acolhem e nos orientam
e fortalecer. Gratidão a Dona Ivone Amaral Pereira por todo o seu trabalho, exemplo de vida, com certeza digo que não é, mas nós continuamos aprendendo com livros que vieram através de você, Ivone, com as suas próprias reflexões. Como você, estamos aprendendo a estudar. Eu estudava tanto. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, está por aí? Eu continuo de ouvida, que é muito calor. Aí o vento do ventilador que está aqui embaixo, está quente. Isso é o que temos para hoje. E vamos em frente. Triunfo de uma alma, Recordações das Existências, Ivone Amaral Pereira. 196 páginas, 10 capítulos só. Gente, fininho. E nós temos o autor se colocando logo os primeiros capítulos, algumas palavras, esquecimentos necessários. Aí vem da antiga Pérsia, aí após o suicídio, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, aí já é como Ivone do Amaral Pereira. Ele já nos fala do suicídio, do suicida. Finaliza e tem a bibliografia onde ele pesquisou para fazer esse livro, né, as recordações. E o mais interessante é que colocou como se estivesse contando a vida de Dona Ivone para outras pessoas. E essas pessoas que não conhecem Ivone. Então, começa a fazer perguntas, e tudo em linguagem muito simples. Vamos começar. Primeira colocação do autor, nós temos algumas palavras. Ui! Pronto. Nos diz assim o companheiro Ricardo Orestes, que foi quem fez. Na minha humilde opinião, para emprestar um adjetivo empregado pelo doutor Zeca de Menezes, no século XX, albergou, abençoou o Brasil com 3 esplêndidas mediunidades, 3 magníficos exemplos de vida. Ouso dizer mais. Considero o trabalho realizado por esses 3 espíritos, o leitor atento já deduziu quem sejam eles, iluminou não só as terras brasileiras, mas nosso planeta como um todo, ao demonstrarem, por meio de seus inúmeros exemplos de vida, que a reencarnação é uma verdade que traz em seu bojo a realidade da lei de semeadura e colheita. Ou, se preferirem as palavras de Jesus, cada um será dado segundo as suas obras. Obviamente que me refiro a Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Branco e Ivone do Amaral Pereira. E eu acrescentaria lá em Minas, Eurípides Passanino. Desejo a sua compreensão para poder escrever algumas palavras simples sobre a figura grandiosa de Ivone do Amaral Pereira, que teve a imensa força interior para realizar o triunfo de uma alma em sua última encarnação na pátria do Evangelho e coração do mundo. Que possamos encontrar a força necessária nas árduas lutas íntimas que ela enfrentou para superarmos nossos problemas pessoais. Salve Ivone do Amaral Pereira, heroína silenciosa na definição do Xavier.
E o autor volta. Esclarecimentos necessários. Não convivi com Amon e Fone do Amaral Pedro. Aliás, na época em que eu estava no apogeu da tarefa aqui na Terra, eu só conhecia a doutrina espírita pelo famoso ouvir falar desse tal de espiritismo, já que minhas primeiras leituras sobre o assunto se iniciaram a partir do ano de 1972. Portanto, o material que vai ser exposto aos leitores é fruto da pesquisa realizada em diversos livros da própria Ivone, como também em outros autores que sobre ela escreveram, seja em livros, poucos, artigos e revistas espíritas e na internet, todos referenciados na bibliografia que consta desta obra. A intenção não atingiu o atrevimento de escrever um livro original sobre tão importante tarefeira espírita, mas de coletar vários materiais sobre a mesma trabalhadora e expô-los de maneira a mais didática possível, como uma homenagem prestada à filha de Charles. Homenagem essa, diga-se de passagem, que mais do que uma gratidão e reconhecimento, é um importante alerta a todos nós, viajantes do tempo na estrada evolutiva, sobre a colheita da semeadura que realizamos na posse de nosso livre-arbítrio. Aproveitamos também a oportunidade para esclarecer que optamos pelo sistema de perguntas e respostas na exposição dos variados assuntos, por julgarmos ser essa uma forma mais amena para o leitor. O autor. E aí o livro começa propriamente dito. Como sempre, eu vou ler o capítulo 2 para deixar a vontade de quero mais. Na antiga Pérsia. Primeira pergunta. Quem surgiu antes, o ovo ou a galinha? Bom, os cientistas diziam que foi o réptil, mas tudo bem, vamos lá. E o autor vai falando, então. Calma, garanto que não é um assunto a ser abordado e nem estou sofrendo de um momento de sânia passageiro ou definitivo. Posso adiantar, contudo, que essa pergunta já causou muita confusão. Isso porque os criacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que Deus tem um mundo com tudo já prontinho, como conhecemos hoje, respondem que a galinácea veio antes e, depois dela, o ovo que ela própria fabricou. Já os evolucionistas, ou seja, os que acreditam nas descobertas científicas de Charles Darwin, comprovando que todos os seres vivos evoluem, respondem que o ovo veio antes, porque répteis punham ovos que, sofrendo mutações através dos milênios de mecanismos evolutivos a que o cientista se referiu, um dia deu surgimento à galinha. Sim, meu amigo e minha amiga, a galinha veio antes dos répteis. Se não acredita, pesquise. Portanto, para eles, os evolucionistas, o ovo veio antes. Se você achou desse assunto sem nexo para este tipo de livro, formula uma questão muito mais fácil. O que veio antes, a causa ou o efeito? Viu, ficou extremamente fácil e tenho certeza de que todos concordam com a resposta de que a causa antecede, obviamente, o efeito. Mas creio que você continua não entendendo que isso tem a ver com esse livro, e com razão. Por isso, vamos à explicação que desejo dar ao introduzir essa nossa conversa. Ao invés de falar logo no início sobre todas as dificuldades que o Hélio do Amaral Pereira enfrentou em sua última reencarnação, e que é um efeito de causas anteriores, pelas escolhas que ela realizou em existências passadas,
Vamos procurar o início da história que o plano espiritual permitiu fosse conhecida por nós dessa grande vencedora de si mesma. Quando teriam surgido as primeiras revelações sobre esse espírito? Veja bem, as primeiras revelações que foram permitidas pelo plano espiritual superior. Muita gente procura por médiuns para saber sobre o seu passado. Temos que fazer algumas considerações sobre essa atitude. Primeiro é perguntar como esses médiuns se propõem a tal atitude. Ou seja, sondar o passado de alguém. Foca, né? Sabemos muito bem que as revelações que nascem dos espíritos superiores jamais nos chegam para satisfazer a curiosidade de alguém. Os espíritos elevados não estão à disposição para fofocas. As revelações procedentes deles em relação a qualquer pessoa são espontâneas, nunca provocadas. Por isso, se existir algum médium que fica capaz de sondar o passado de alguém, cuidado. Se as informações estiverem realmente se originando no plano espiritual, com certeza não serão de espíritos superiores, mas de entidades mistificadoras que valem da vaidade do médium, da invigilância de quem o procura. Disse que tinha algumas considerações a fazer. A outra delas é perguntar que médium impenetrável da responsabilidade mediúnica se colocaria à disposição para sondar o passado de quem quer que seja. Mais uma coisa, esquecimento nos foi dado como um mecanismo para suportarmos o presente da nossa existência sem lembrarmos das quedas do passado. Por que mexermos com aquilo que está repousando em nosso inconsciente por um ato da misericórdia divina? É querer encarar a vista de perto. Falando em marimbondo, estou falando pior que marimbondo. Vespa. E tem mais. O espírito não regride, como ensina a doutrina espírita. No máximo, estaciona. Para mexermos com o passado, se somente fomos seres piores do que somos hoje. Quer saber como você foi no homem das suas existências? Tenha a coragem e a honestidade suficientes para se analisar no momento presente e a sua consciência para um relato pormenorizado que deve ter sido em vidas passadas. Não sei se valerá a pena, mas se assim desejar. Chico Xavier ensinava que a maioria dos encarnados no planeta Terra, que é um mundo de provas e ações, vai estar em caminho de transformar o planeta de mundo de regeneração. Mas não é assim. A segunda-feira de janeiro de 2000 e, sei lá, 60. Tcharam! Mundo de regeneração. Aos pouquinhos. O bem está sobrepujando o mal. Chico Xavier ensinava que a maioria dos encarnados no planeta Terra, que é um mundo de provas e ações, é gente importante no passado. Importante sob o ponto de vista material. Ostentamos títulos de nobreza, fomos gente de muito dinheiro, ocupamos posição de importância entre os homens, detivemos muito poder, transitamos por posição de mando com a mais absoluta certeza. E para matar, o Chico dizia, os que foram espíritos realmente bons, que vivenciaram a humildade, que aceitaram a posição subalterna, que passaram sem ser percebidos pelas glórias do mundo, esses espíritos hoje estão em planos mais elevados da espiritualidade, enquanto nós, as figuras importantes do passado, que procuramos descobrir quem fomos e onde estivemos,
continuamos na retaguarda da evolução, exatamente por termos sido gente de grande importância entre os homens e derrotados pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Tudo isso para justificar o que nos foi permitido ser revelado sobre Ivone, realmente vem de espíritos superiores. Então, tudo isso para justificar que o que nos foi permitido ser revelado sobre Ivone realmente veio de espíritos superiores e, portanto, de total confiança. Por isso, aproveitemos as lições preciosas, como se fôssemos os melhores alunos da escola da vida. Quem de nós estará imune de cometer os mesmos erros, ou até piores do que ela cometeu? Então, a receita que a lei nos dá deve ser seguida à risca. Pergunta 2. Vou dar mais uma pergunta. E então, quando surgiu a primeira notícia sobre Ivone e que foi permitida a sua transmissão para nós pela espiritualidade superior? Depende. Você prefere essas notícias em doses homeopáticas ou tudo de uma só vez? Como não devemos ter pressa em conhecer todas as batalhas dela enfrentadas no século XX, vamos valer do método homeopático. Aí vai a primeira. Ivone tem uma reencarnação na Pérsia, atual Irã. No primeiro século da era cristã, tinha o nome de Lígia. Se você pensando que ela morreu como um dos mártires do cristianismo, errou. Muitas pessoas perguntam como um espírito, como ela reencarnou no Brasil, pode ter tido uma existência em local tão longínquo. Lembramos que o espírito é cidadão do universo, que é a casa de Deus. Ele pode ocupar nessa casa o local mais adequado para realizar a sua evolução. Os espíritos que estão vinculados ao planeta Terra podem renascer em qualquer país. E a história conhecida de Ivone começou na Pérsia. Mas não foi lá que ela nasceu naquela reencarnação. Vamos à segunda notícia dela neste mesmo país. Ivone era uma mulher grega lindíssima, na flor dos seus 17 anos. Tipo claro, tinha a pele, lembrava a porcelana mais fina e delicada, corpo esguio, bem proporcionado. Dizia tratar-se de uma escultura grega. Cabelos louros e fartos corriam-lhe sobre os ombros. E, para completar sua face angelical, 2 olhos azuis como pedaço infinito arrematavam aquela obra-prima da beleza feminina. Terceira dose homeopática. Foi dada de presente de aniversário a um monarca terrível, conhecido como Sakarã. E a pergunta que lá surge é a seguinte: então, Lígia era uma escrava? Não, não era. Além de ser uma mulher grega e não persa, tinha títulos adquiridos de cidadã romana. Isso a isentava da situação de ser uma escrava de Sakarã. E já apresentou-se por livre vontade na festa em que o duro monarca dava em comemoração ao natalicio. Vocês vão ver que ela aprontou nessa festa para atrair a atenção do senhor daquele reino. Despertou nele inicialmente a fúria que poderia lhe estar a vida, já que Sakarã dispunha do direito de vida e de morte sobre todos os habitantes da região que dominava. Mas façamos uma coisa. Quem era esse monarca agressivo, duro, bruto, cruel, temido, cujo nome anunciamos anteriormente? Depois retornamos a falar sobre a belíssima Lígia e da sua ousadia perante o aniversariante daquele reino. 3. Quem era Sakarã? Sakarã era um piedoso monarca que reinava com extrema brutalidade sobre o povo sofrido e submetido ao seu jugo. Sua palavra era de vida ou de morte para aqueles que o rodeavam.
Era um homem belo, porém mal-humorado. Tinha tudo o que quem desejasse, mas exteriorizava uma amargura como se algo lhe faltasse na vida. Dispensava mais atenção aos seus cães de estimação do que às esposas do seu harém, trazidas das diversas regiões da Pérsia e escolhidas a dedo entre as mulheres mais belas do reino. Mas, mesmo assim, essas belezas femininas pouco inspiravam a uma vida melhor. Preferia entregar-se aos estudos dos ensinamentos dos mais antigos e aos ensinamentos do povo egípcio. Vivia irritado, agressivo, perigoso, capaz das maiores atrocidades contra quem caísse em sua antipatia. Ordenava surras com chicote ou até mesmo a morte, pelos meios que entendesse melhor ou que melhor satisfizesse aos seus desejos, os seus desejos de vingança ou seu sentimento de ódio contra quem ousasse cair em sua desgraça. Era extremamente temido pelo povo sob seu domínio. Era temido e odiado na mesma proporção, evidentemente. Esse era, em poucas palavras, o monarca Sarã, a quem Lígia havia sido dada de presente na data do aniversário desse homem que completava 45 anos. Apesar da idade que, para a época, podia ser considerada como uma pessoa idosa, podia ser considerada como uma pessoa idosa, ele não tinha os cabelos atingidos pelas neves dos anos. Por isso mesmo, era um homem de beleza notável, que fazia desejável pelas mulheres. Obviamente que, além da beleza física, o poder extremo que possuía sobre tudo e sobre todos, aumentava ainda mais o desejo feminino. Isso sem considerar a enorme riqueza dos bens que possuía. Mas nós vamos parar por aqui. Dá vontade de continuar a ler, mas não. Fica a sugestão, aprofundar. O livro é muito gostosinho de ler, e a gente vai aprendendo, vai raciocinando. Vamos fazer a nossa prece. Louvado seja Deus pela nossa imortalidade, todas as oportunidades que nós temos, cada existência, para ficar em paz com a nossa consciência em dia com as suas leis. Gratidão ao Mestre por ter nos trazido a lei que engloba todas as outras leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade. E mais tarde, sabedor das nossas necessidades, a doutrina espírita. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão a Dona Ivone do Amaral Pereira pelo incentivo a bem vivenciar, estudar bem a doutrina dos espíritos. Gratidão a cada companheiro espiritual que nos corre, sejamos nós encarnados ou desencarnados, e que todos nós possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo, até outra quarta-feira. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.